Então vamos lá, galera. É o seguinte. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então esse daqui foi outro trabalho de pós-graduação, tá? Lá da UFES, do PPGM, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, também de termoeconomia, né? Só que essa aqui é otimização operacional. Esse trabalho ele foi apresentado no CONEM em 2016, tá? Pelo Cláudio Lovati. E o título foi Otimização Operacional de um Sistema de Trigeração para atender a variação oro-sazonal da demanda. Então vocês entenderam o que é essa variação oro-sazonal? Confere? Confere. Então é isso aí. Tem um estabelecimento, existe um prédio, que ele tem vários equipamentos para gerar energia elétrica. Ele vai fazer uma otimização desses equipamentos para atender essa demanda oro-sazonal. O que é essa demanda? Então, você tem o horário ponta, fora ponta, o horário comercial, quer dizer, o horário administrativo. Então, você tem um certo horário do dia que você vai ter maior consumo de energia elétrica, né? Que o pessoal liga mais o ar-condicionado. Lá, esse estudo foi feito no prédio da SEMP, tá? Do SEMPES, lá da Petrobras, que é o Centro de Pesquisa Energética lá da Petrobras. É um prédio lá no Rio de Janeiro, muito grande. E esses equipamentos eles geram potência elétrica, tá? Potência mecânica, vai para o gerador potência elétrica. Eles geram vapor, que eles precisam de vapor de utilidades em alguns processos. E geram frio, tá? Eles têm alguns chillers lá que geram água gelada para fazer frio, né? E ter os ar-condicionado da unidade lá, tá? Então é por isso que é trigeração. Todo mundo entende que é trigeração? Calor, potência e frio. Beleza. Tem a galera que tá fazendo hack aí? Tamo aí. Tem alguém que já fez hack? Ninguém fez hack? Tá, então eu vou falar umas coisas, vocês vão ter que acreditar, tá? Eu vou falar refrigeração por absorção, vocês só acreditam em mim por enquanto. Aí quando chegar em hack, vocês falam... Então, o sumário do trabalho, né? Vocês querem que eu vá passando a introdução, motivação, igual eu fiz no outro trabalho, para vocês irem vendo, ou vocês querem que eu já passe direto para o estudo de caso? Eu prefiro estudo de caso. Eu prefiro que explica a ideia aí, porque senão eu vou ficar meio perdido. Também prefiro que comece aí na introdução. Tá, então eu vou mostrar aqui, ó. Então, como que ele começou? Antes, ele, além de fazer um contexto, ele introduziu o leitor com alguns conceitos para chegar na ideia dele e apresentar a motivação. Foi diferente da Letícia. Então, o que ele fez aqui? Ó? O mundo atual vive uma realidade onde os recursos naturais são cada vez mais limitados, levando à necessidade de se obter sistemas energéticos mais eficientes. Isso não é novidade nenhuma quando você vai ler algum trabalho que fala de geração de energia, de consumo, de economia, né? Isso está ficando bem clichê nesses trabalhos, tá? É bem óbvio também, né? O aumento da demanda populacional, da produção, então aumento de eficiência, né? Tudo isso está interligado. Então ele separa em tópicos. Só para adiantar, o trabalho completo eu deixei lá no Moodle, tá na sala do Moodle, tá? A dissertação dele completa, escrita, tá lá para vocês baixarem. Então vamos lá. Visando o aumento da eficiência, maiores serão os investimentos iniciais do projeto, sendo necessário um ponto de equilíbrio que é chamado otimização de projeto. Foi o que a gente viu na aula passada com o trabalho da Letícia, tá? Então, equipamentos de maiores eficiências requerem investimentos maiores, né? Para identificar as eficiências devido à degradação, as ineficiências devido à degradação dos equipamentos e planejar sua manutenção, isso é diagnóstico. Lembra que eu falei de diagnóstico com vocês lá, que é uma área de aplicação?
Então, o diagnóstico leva em conta o quê? A degradação do equipamento ao longo do tempo. Aí se você consegue fazer o quê? Planejar uma parada, uma intervenção, uma substituição. Então ele falou de otimização de projeto, de diagnóstico. A cogeração surgiu como uma das formas de aumentar a eficiência dos sistemas térmicos. Neste caso, se utiliza técnicas de partição dos custos para calor e para potência. Essa técnica é a chamada alocação de custos, que é o que a gente vai ver depois de otimização. A gente vai ver a alocação de custo. Então, no trabalho da Letícia, a gente só tinha potência, tá? Então, quando você tem uma planta de cogeração, é preciso fazer alocação de custo para você equivaler o custo da potência e do calor. E ele fala agora, ele fecha dentro dos conceitos com que ele que vai trabalhar. Caso o sistema já exista, estratégias operacionais mais eficientes podem ser elaboradas para atender uma demanda energética com o menor custo possível. Esse tipo de estratégia é chamada otimização operacional. Tranquilo até aí? Então, já mostrei para vocês, é o que a gente vai fazer aqui, otimização operacional. Então, ele contextualizou o trabalho dele, onde que vai estar. Agora ele vai começar a motivação. O que acontece? O trabalho dele, já havia sido feito alguma coisa com esses equipamentos com outra metodologia. Então a motivação do trabalho dele foi pegar esse trabalho que já fizeram, que não foi uma otimização, e mostrar se os resultados seriam a mesma coisa de uma otimização. Aqui, ó, deixa eu localizar vocês. Tinha uma parceria da Universidade Brasileira com a empresa, né, que no caso foi a Universidade e a Petrobras, para tentar chegar nisso daqui, ó. Definir estratégias operacionais para atender a variação hora-sazonal da demanda de eletricidade, vapor e água gelada. 3 produtos na planta. Avaliar se a capacidade instalada podia atender as estratégias operacionais sem necessidade de comprar energia da concessionária, tá? Então, foi feito um trabalho, tá, com esses equipamentos, e foi feita uma avaliação exergoeconômica. Lembra para vocês que eu falei que a exergoeconomia é uma área dentro da termoeconomia? Vocês lembram disso, lá nas primeiras aulas? Sim. Então, esse trabalho usou a modelagem de exergoeconomia. Exergoeconomia não é otimização, tá? Pessoal, vocês são bons de inglês. Tudo quanto é aluno é bom de inglês. Tem um termo que usa assim, optimization, que é otimizar, e outro termo que é improvement. Improvement não é otimizar, é você colocar pontos de operação, melhorar o desempenho, né, da planta, por exemplo, mas não é um ponto ótimo. Então, com a exergoeconomia, se encontrou esse ponto de improvement. Beleza? Entenderam aí? Então, o que esse trabalho aqui fez? Ele propôs o seguinte: beleza, eu tenho um trabalho lá que foi feito a avaliação exergoeconômica, o improvement da planta. Eu vou pegar esse trabalho, vou pegar esses equipamentos e vou usar uma modelagem de otimização. Será que eu vou encontrar os mesmos resultados da exergoeconomia? Entendeu a motivação do trabalho dele? Então tá aí, né, ele definindo os conceitos, falando da motivação, e definiu os objetivos. Então, quais são os objetivos do trabalho? Não. Não, o quê? Diga aí, Bob. Entendi que é nada. Eu acho que ele saiu. Acho que ele ia falar alguma coisa e saiu. Mas tá bom, vou continuar. Qualquer coisa ele volta. Então, o objetivo foi o quê?
modelar e resolver o problema de otimização com base nas mesmas condições do projeto original e comparar os resultados da otimização com os encontrados pela exergoeconomia. Esse é o objetivo. Depois, avaliar se a otimização permite tirar as mesmas conclusões que a exergoeconomia para este estudo de caso. Estratégia operacional, tarifa e demanda contratada e programação para manutenção anual. Beleza? Então, em resumo, ele vai otimizar e comparar com os resultados de exergoeconomia. Voltou aí, Bob? Tá tudo bem? Voltei. Mutou aqui sem querer, eu parei de ouvir. Pessoal, se vocês pararem para pensar, isso não é um tipo de trabalho muito comum. Geralmente você tem um estudo de caso, um estudo teórico, uma revisão bibliográfica. Ele pegou, vou pegar um trabalho de fulano que fez de um método e vou usar outro método para comparar os resultados. Entenderam o objetivo dele aí? Então, aqui é o seguinte, essa daqui é a planta. Estão vendo a planta aí? Sim. Tudo bem, então? Posso passar? Ver não significa que entendeu, não. Vocês já fizeram termodinâmica, alguns já fizeram máquinas térmicas, né? Vamos lá. Você pode falar um pouco dessas siglas aí? Dá uma recapitulada aí, professor, fazendo favor. É claro que eu vou falar, eu tô brincando com vocês, né? Eu não consigo perder essa chance. Vamos lá. Nunca se sabe, né? Já estava saindo do curso já, pô. Peraí, tem que voltar. Seguinte, vou falar equipamento por equipamento. Esse prédio da Cempes, se vocês quiserem, depois vocês procurem na internet. Prédio Cempes, CEPES, Petrobras. Cempes Petrobras. Se vocês digitarem Cempes Petrobras, do jeito que vocês digitarem aí, eles vão corrigir e vão achar. Vocês vão encontrar o prédio lá. É o prédio de pesquisa da Petrobras. Tudo de pesquisa e inovação é feito lá no Rio de Janeiro, nesse prédio. E eles têm esses equipamentos lá, né? Então aqui são 2 motores de combustão interna a gás, tá? Então esses 2 motores de combustão interna alternativo consomem gás natural, então aqui. 2 caldeiras de recuperação, tá? Essas caldeiras de recuperação utilizam os gases dos motores a gás. 2 motores de combustão interna a diesel, então aqui, 2 a diesel. 2 micro turbinas a gás, então aqui. Uma célula combustível, que consome gás natural. Uma caldeira, um gerador de vapor, uma caldeira flamotubular, que consome gás natural, tá? E aqui é onde ele gera o frio, gera água gelada. Aqui tem um chiller de vapor, tá? Vocês sabem como é que funciona um chiller? Não sei nem o que é. Ele meio que pega energia do processo, né? O chiller... Vocês sabem como é que tá. funciona um ar-condicionado, não sabe? Sai ar gelado, consome energia elétrica, não é isso? Sim. Né? O chiller, ele vai consumir... Você pode ter um chiller elétrico e um chiller de absorção. O chiller de absorção, ele vai consumir calor e produzir água gelada. Tudo bem? Beleza. Tá? Em hack vocês vão ver como que é dentro da caixinha, tá? A condensadora, evaporadora, gerador de vapor, separador, a válvula, tudinho. Para vocês entenderem aqui, eu preciso que vocês entendam o seguinte: ele consome calor e produz água gelada. Beleza? Então aqui é água gelada, vem uma água aqui e sai água gelada. Aí essa água gelada
passa numa serpentina que o ar sopra e você tem ar gelado dentro das salas. Entenderam a ideia do funcionamento do chiller? Mas no caso, esse calor da água, ele é transferido para outro fluido? Qual fluido que é? Não, você Para onde que é dissipado esse calor? não importa o fluido aqui. Aqui, ó, F1, entra água quente, sai água gelada. Você tem um fluido que trabalha aqui dentro. Água amônia, água brometo de lítio, entendeu? Depende do seu sistema. Igual no ar-condicionado da sua casa, você tem vários tipos de gás refrigerante diferentes, não é? Correto? Então aqui entra água quente, sai água gelada. Essa água gelada, ela passa na tubulação, que passa na sala lá, o ar sopra e ele tem água gelada, ar gelado para os ambientes. Então esses são os chillers, tá? Esse chiller aqui, ó, ele consome água quente. Tá bom? Esse chiller aqui, ó, ele consome vapor. Esse daqui consome água quente e esse aqui consome vapor. Esse aqui queima gás natural. Com gás natural ele produz calor e gera água gelada. E esses dois chillers aqui consomem energia elétrica. Entenderam todos os equipamentos da planta? Aquele MAC1 ali é o quê? Motor de quê? Qual é esse aqui? Isso. Esse aqui é um motor de combustão interna a gás, consome gás natural. Algumas coisas. Isso aqui é uma torre de resfriamento, tá? Todos os chillers têm a condensadora, tá? Então, quem vai resfriar essa água aqui do chiller é a torre de resfriamento. Beleza? Então, a torre de resfriamento tem uma água de reposição, que custa. Vai entrar no gasto, no custo aí. O que acontece, ó? Os gases vão para a caldeira de recuperação e toca a caldeira de recuperação. Essa água aqui, ó, eu tenho uma água que entra aqui fria, tá? E sai quente, que é água para resfriar o motor. Essa água para resfriar o motor, tá vendo aqui, ó? Ela vai para onde? Para o chiller de água quente, ó. Estão enxergando aí? Enxergaram? Sim. A caldeira de recuperação, ela tem o economizador e a evaporadora. O economizador sai a água dela. Então essa água quente do economizador também vai para o chiller de água quente. Tá? E o vapor produzido na caldeira de recuperação, ó, vapor produzido na caldeira de recuperação, vai para onde? Vai para utilidades, alguns processos que a planta precisa, e para o chiller de vapor. Compreendido? Sim. Outro item aqui, essa água de resfriamento que vem para a torre de resfriamento. Que água de resfriamento é essa? Esses motores têm um intercooler, tá? Então essa água aqui é para resfriar o intercooler. Então o resfriamento do intercooler é feito na torre de resfriamento. Compreendido mais ou menos os equipamentos disponíveis e como alguns se relacionam? Sim, tranquilo. Então vamos lá. Então quem vai consumir gás natural? Os dois motores, as duas microturbinas, a célula combustível, a caldeira flamotubular e o chiller a gás. Compreenderam todos os equipamentos que vão consumir gás natural? Sim. Então isso gera um custo, tá? Então vai entrar o que a gente
Vou mostrar depois qual vai ser a nossa função objetivo. A gente vai tentar minimizar esse custo de operação. Então, minimizar o custo de operação é reduzir consumo, né? Só que tem o seguinte, o custo desse gás natural, ele é diferenciado se ele for usado para cogeração. O custo do gás natural para cogeração é mais barato do que para consumo normal. Então, esses motores, a microturbina e a célula combustível e o gerador de vapor, eles são cogeração, porque geram potência e calor. Então, o consumo do gás natural aqui é mais barato. Esse chiller aqui, ó, que consome apenas para produzir frio, o custo desse gás natural é mais alto. Tudo bem com o valor do gás natural aí, diferenciado? Outra coisa, quem vai consumir diesel? Então, outra coisa que vai entrar no nosso custo, consumo de diesel. Esses dois motores aqui é diesel. Eles entram no valor aí, tá? E energia elétrica, quem vai consumir energia elétrica? Os dois chillers. De maneira geral, pessoal, quase todos os equipamentos consomem energia elétrica, tá? Por exemplo, a caldeira de recuperação, ela tem alguns equipamentos auxiliares, ventilador, bomba, que entra no consumo elétrico. Tá bom? A célula combustível, o próprio motor, ele tem alguma eletrônica embarcada, então existe um consumo de potência. Outra coisa importante, o motor, ele funciona em uma certa rotação. Por exemplo, a maior eficiência dele é quando ele estiver na sua rotação nominal. Em outras rotações, ele vai ter eficiência diferente. Então, ele produz uma potência diferente e a vazão de gases muda conforme a operação do motor. Se a vazão de gases muda conforme a operação do motor, o vapor produzido na caldeira de recuperação também vai mudar. E a água quente para os chiller e o vapor também vão mudar. E a quantidade de calor de utilidades também vai mudar. Então, alguns equipamentos são dependentes de outros. Outro custo, o último custo que eu esqueci de falar aqui é o custo dessa água de reposição. Conforme a torre de resfriamento funciona, é preciso repor água nela. Então, essa água ela tem um custo para ser reposto. Entenderam, então, os equipamentos da planta, como alguns se relacionam e quais os custos envolvidos nessa operação? Posso continuar? Sim. Então vamos lá. Então esses aqui são os equipamentos que tem, tá aí o problema. Isso daqui é o que a gente chama de estrutura produtiva. Essa é a estrutura produtiva da planta. Essa aqui é a estrutura física. Os fluxos físicos, combustível, energia elétrica, potência, gases, água de resfriamento, intercooler, isso é uma estrutura física da planta. Isso é a estrutura produtiva. Como que os equipamentos se relacionam e seus fluxos energéticos, tá? Não vou entrar em detalhes da estrutura produtiva, porque faz parte da disciplina a gente aprender a desenhar a estrutura produtiva. Cenas dos próximos capítulos. Beleza por enquanto, então? Posso continuar? Pode sim. Só que a nossa vai ser bem mais tranquila aí, né? Não, isso aqui é o que eu falei, é um estudo de caso de um programa de pós-graduação. São Sim. problemas que eu acho interessante trazer para vocês conhecerem. Sim. Apesar de vocês quererem fazer o mais simples, né, na faculdade, quando vocês formarem, nunca tem o mais simples, tá? Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho um pause aqui no nosso assunto. Eu tenho um motor. Eu tenho dois motores iguais, tá? Que produz 15 kW de potência. Na rotação nominal dele lá, 3.600 RPM, na nominal. Tem dois iguais.
eu quero produzir 15 kW. Esse meu mouse está ficando doido aqui. Eu quero produzir 15 kW. E eu tenho 2 motores de 15 kW. Qual vai ser minha estratégia de operação? Como vocês fariam? Entenderam a minha pergunta? No caso, para esses 2 motores aí, gerar 15 kW. Isso aí. Eles servirem como uma turbina. Não é uma turbina, é 2 motores. Não sei. Eu vou acoplar eles no gerador, eu quero que no gerador chegue 15 kW. Só que cada motor tem 15 kW na rotação nominal. Se ele funcionar numa rotação mais baixa, a potência gerada cai. Não é isso? Correto. E qual a pergunta? Eu quero gerar 15 kW. Como vocês fariam? Eu vou prever algumas respostas para vocês entenderem. Vocês operariam, por exemplo, os 2 motores, cada um em 50% da rotação? Entenderam? Eu não. Então, é isso que eu quero saber. Como vocês Poderia fariam? operar um só e deixar de reserva. Porque, mas esses 15% aí já é considerando aí a eficiência, que nunca tem como ser 100%? O motor, na nominal, ele tem uma eficiência, por exemplo, de 38%, na rotação nominal. Entendi. O que acontece, galera? A maneira mais eficiente de você fazer isso é você usar apenas um motor, que vai gerar os seus 15 kW. Por quê? Porque a rotação nominal é onde o motor tende a ter a sua maior eficiência. Essa curva azul aqui, ó, é a curva de um motor, tá? Ele está aqui em 100% da sua rotação nominal. Então, é o ponto de maior eficiência de operação dele. A partir daqui, vamos supor que essa rotação aqui seja, sei lá, de 4.000 RPM. Pô, tá foda aqui meu mouse. Essa rotação, ó, é de 4... Vocês entenderam? Estão entendendo, então? 4.000 RPM. Sim. Se eu botar para ele botar em 5.000 RPM, por exemplo, a curva começa a cair. Então, o ponto de maior eficiência é a rotação nominal do motor. Então, o que acontece? Para que você tenha um maior desempenho, você vai tentar operar na nominal. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver agora uma demanda de 20 kW, como que eu vou fazer? Eu tenho 2 motores, cada um de 15. E aí? Você tem que operar com um na nominal, né? E outro você pode operar com uma rotação menor. Então, eu não posso falar isso com certeza. Eu preciso conhecer a curva do fabricante para definir, por exemplo, eu quero ter menor com menor custo, né? Qual a forma de eu ter o menor custo para gerar essa demanda fixa? Talvez você precisa rodar mais, né? Pode ser que seja os 2 operando em 90%, pode ser que seja um operando em 100, outro em 10, entendeu? Pode ser que seja um operando em 90% e outro em 30%. Eu preciso conhecer a curva dos motores. É isso que ele vai precisar fazer para os equipamentos, tá? No caso da Letícia lá, não existia uma demanda fixa. Aqui eu vou mostrar para vocês, vai ter uma demanda fixa. Em certo horário do dia, você tem um consumo de energia elétrica, um consumo de frio, um consumo de vapor, que é mínimo que você tem que atender. Então eu levantei aqui algumas curvas. Eu peguei os dados do fabricante. Os dados do fabricante é o ponto. Onde tem ponto, o fabricante me fornece. Por exemplo, para o motor a gás lá, aquele motor a gás, os 2 motores a gás lá, ele me informou qual é a eficiência do motor em 25% da rotação nominal, em 50% da rotação nominal
em 75% da rotação nominal e em 100%. Aí você tem a eficiência do motor. Então eu aproximo isso de uma curva. Monto numa equação e meu trabalho de otimização vai ser nesse ponto da equação, entenderam? Acho que eu entendi, sim. Tá, aí eu tenho aqui, ó, foi pego com o fabricante também, a porcentagem nominal, né, de carga do equipamento, e quanto que ela produz. Ó. Repare que em alguns pontos a gente vai ter um erro maior, que a gente não consegue representar a curva fielmente. E aqui, por exemplo, é das microturbinas a gás. Então, foi pego esses dados com o fabricante, que eu só exemplifiquei. Então, na metodologia dele, ele tem que definir, igual foi feito lá no problema da Letícia, quem vai ser nossa função objetivo. Se é uma otimização de operação, e eu quero, né, eu quero que o prédio da Sempre, da Petrobras lá, tenha o menor gasto possível para que o prédio funcione, né, para que tenha eletricidade, para que tenha vapor e para que tenha frio, eu vou definir essa função objetivo como custo total que a gente vai gastar de combustível e energia elétrica, e eu quero minimizar essa função objetivo. Então, quem é esse custo? É o custo operacional do sistema, não tem custo de aquisição. Lembra que a gente separou aquisição e operação. Aqui é só custo de operação. Então, a gente tem o consumo de gás natural. Quem vai consumir gás natural? Lembra lá que eu mostrei? Sim. Tem os motores, tem chiller, tem célula combustível, tem mais algum que vocês lembram aí? Turbina vai... gás. Ah, tá. Então a gente vai definir o ponto de operação, se esses equipamentos vão rodar em 100%, em 70%, em 90%, e quanto que eles vão consumir. Consumo de gás natural. E subsidiado para cogeração. Não entra aquele chiller lá de gás natural. Custo do gás natural não subsidiado, que é aquele chiller que vai gerar frio. Custo do óleo diesel, tá? Custo da água de reposição da torre de resfriamento. Custo da energia. Lembra que eu falei da energia elétrica? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o custo da energia elétrica. Demanda mais consumo. Beleza? Beleza. Beleza. O que acontece? Pode ser, dependendo das condições que ele conseguir, se ele conseguir atender toda a demanda, eu já vou mostrar para vocês qual é a demanda. Pode ser que não compre energia da concessionária. Ou pode ser que consuma um pouco e vale a pena comprar um pouquinho. Fica mais barato comprar um pouquinho da concessionária. Então vai depender da demanda. Tá? Então vocês entenderam nossa função objetivo? Sim, minimizar o custo, né, para atender a demanda fixa. Isso, para atender essa demanda aí. Então a gente vai definir aí, minimizar o custo operacional a partir da demanda. Então, o seguinte, os equipamentos, eles têm limite. Eu já volto aqui. Está aqui a nossa estrutura produtiva, os equipamentos, os motores de combustão interna a gás, as microturbinas, célula combustível, chiller a gás, gerador de vapor, motor. Esses dois aqui são diesel, de cima são diesel e os dois de baixo são a gás. As caldeiras de recuperação, tá? Torre de resfriamento, chiller elétrico, chiller de água quente, chiller vapor. Produção de frio
produção de energia elétrica, que é o gerador. Beleza? Parte, entenda aqui, ó. Parte da energia elétrica produzida vai ser consumida por alguns equipamentos, ó. Estão vendo? E o que sai é o líquido. Ó, lembra lá do motor que eu falei com vocês? Então, esse aqui, ó, é o fabricante. Porcentagem da carga nominal, 25, 50 e 70. Para cada rotação, ele vai gerar um valor de potência. Então, a potência elétrica gerada por ele vai ser uma função da carga dele. Que a gente vai definir qual vai ser essa carga de operação. Mesma coisa, a eficiência, geração elétrica. E lembra que eu falei, você muda o modo de operação, a temperatura dos gases vão alterar. O que essa temperatura dos gases interessa para a gente? No Chile, lá depois, né? Isso, no Chile indiretamente, na caldeira de recuperação. Então, esses gases vão impactar diretamente na caldeira de recuperação. A operação da caldeira de recuperação impactada pelos motores vão impactar no Chile. Compreendido? É porque, na verdade, a temperatura dos gases vai influenciar diretamente na caldeira. A temperatura de resfriamento que vai influenciar diretamente no Chile, né? Isso. São dois Chile. Um Chile a vapor e um de água quente. O Chile a vapor é o vapor vindo da caldeira de recuperação, que é dos gases dos motores. E da água quente é de resfriamento dos cilindros. Beleza. Então, ele relaciona aqui, ó, né, todas as propriedades com a carga nominal do equipamento e a eficiência. Então, ele começa a montar as equações, que é onde ele vai fazer a modelagem dele termodinâmica. Beleza? Modelagem termodinâmica. Estão vendo aqui, ó, esse valor aqui? Então, o motor, ele não pode operar abaixo de 25% da nominal. Então, ele tem um limite de potência, 491 e 1620, que é o máximo que ele vai gerar. É essa restrição que ele coloca aqui, ó. Estão vendo? Tá, mas aquela carga nominal seria o quê? Rotação? Isso. Tá, beleza. Tá? Por exemplo, 100% da carga é 4.000 RPM. 75% é 4.000 vezes 0,75. Tá fácil. Então, aqui, essas restrições de operações são os limites das variáveis de decisão. Tá? Então, cada equipamento tem os limites. Eu estou exemplificando para vocês aqui no caso do motor. Tá? Então, cada equipamento vai ter seus limites de operações. Então, está especificado aqui. Se vocês pegarem o trabalho lá, vocês vão ver esses limites lá e essas equações. Aqui eu exemplifico só para para vocês entenderem. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Por mim, beleza. Então, os motores relacionam, então, mudou rotação, mudou potência produzida, mudou a temperatura dos gases, mudou a temperatura da água de resfriamento, vários parâmetros vão alterar conforme essa mudança. Ele monta as equações que ele vai trabalhar, tá? De potência produzida, de potência elétrica consumida, de calor dissipado. Monta as equações de igualdade. No final das contas, ele tem o quê? Ele tem 12 variáveis de decisão, uma função objetivo, 47 restrições de igualdade e 24 restrições de desigualdade. Essas restrições de igualdade geralmente são balanços de massa e energia, tá, pessoal? E as desigualdades são os limites operacionais. No trabalho lá, na metodologia, vocês conseguem ver passo a passo de cada um. Então vamos lá. Aqui ele a gente já vai começar a mostrar os resultados. O que acontece? Ele tem todos os equipamentos. Ele quer produzir a demanda agora
é a máxima potência. Vamos lá, o seguinte. Eu acho que eu cheguei no meio do estudo de caso. Tá? Vocês querem parar para tomar uma água? Rapaz, pode dar continuidade aí que eu já peguei meu café já. Tá, então eu vou pegar uma água para mim. Né? Ele definiu quem são os equipamentos, né? Como eles se relacionam, né? Quem consome o quê, definiu a sua função objetivo, aí com base nos dados dos fabricantes, fez a modelagem termodinâmica e relacionou essa modelagem termodinâmica com os custos, montando a função objetivo, que é a modelagem termoeconômica. Compreendido, então, a metodologia? Então, ele vai chegar nos resultados. Antes de chegar na aplicação prática que ele quer atender o prédio, ele coloca 3 situações, né? De potência máxima, de máxima produção de vapor e de máxima produção de frio. Então, por exemplo, para produzir a máxima potência, lembra aquele caso que eu botei do motor lá de 15 kW? Como é que vocês operariam com 2 iguais? Então, o que acontece? Para ele produzir a máxima potência, olha o gráfico que deu aqui. Vocês conseguem entender esse gráfico? Uai, a maioria dos equipamentos aí, eles estão operando em 100% aí de carga, né? A maioria não. Todos os equipamentos que estão operando em 100% da carga. O objetivo é a máxima produção de potência. Então faz sentido, para você produzir a máxima potência, você vai operar onde? Na máxima eficiência, que era 100% da carga nominal. Todo mundo concorda comigo? Tecnicamente sim, né? Mas deve ter outra coisa que envolve isso aí. Não. Sim, não tem ponto nem vírgula. Uai, mas talvez você não precise de toda essa potência em determinados horários, né? Não, eu não estou definindo se precisa ou não precisa. Eu Tá. estou botando uma situação onde eu quero produzir máxima potência. Eu não defini a demanda ainda. Tá? A situação é essa. Com todos os equipamentos que eu tenho, quero produzir máxima potência. O que eu tenho que ligar, como que eu tenho que ligar e quanto que vai gerar isso tudo. Entendeu, Pedro? Beleza. Então, todo mundo operando em 100% da nominal. Por que esses outros equipamentos aqui estão desligados e esse outro aqui está operando essa carga aqui? Vocês conseguem compreender? Esses aí são os chiles, né? O chile então, é água quente, só que está funcionando. Chile elétrico, não é? Chile vapor, chile gás natural, chile e o gerador de vapor. Gerador de vapor é aquela caldeira flamo-tubular. Ela não gera potência. Então, se eu quero gerar a máxima potência, eu não vou operar ela. Concorda comigo? O chile elétrico, ele produz só água gelada. Então, eu não quero operar ele. Tá? Chile a vapor, o que vai acontecer? A gente vai produzir potência. Então, eu não estou preocupado com vapor. Então, esse chile de água quente aqui, ó, ele é o único que vai estar funcionando por causa que ele precisa o quê? Resfriar os motores. Compreenderam? Top. Então, como é preciso resfriar os motores, aquela água quente, o único chile que vai operar é o chile de água quente. Tá? Todo mundo operou na nominal. Então, a máxima potência foi produzido o quê? Isso aqui de potência, 390 TR, tonelada de refrigeração, e 2,41 tonelada hora de vapor. Outra situação.
produzir o máximo de água gelada. Para produzir o máximo de água gelada, o que vai acontecer? Os chillers, né, vão operar em 100%. Concorda comigo? Sim. E o gerador de vapor, ele vai operar em 100%, por quê? Para ele fazer funcionar o chiller a vapor. E por que o chiller de água quente não está operando em 100%? O chiller de água quente, ele produz ar gelado, né? Não, todos os chillers produzem água gelada. Todos os chillers, água gelada. Tá. O chiller de água quente, ele consome... Essa água que ele consome não se mistura com a água gelada, tá? O consumo do chiller não é a mesma água que ele vai jogar para o ambiente, não. Esse chiller de água quente, ele consome água quente de resfriamento dos motores. Então, os motores, eles têm uma limitação. Eles não conseguem... Aquela água que resfria os motores não consegue fazer com que esse chiller opere em 100% da carga nominal. Entenderam? Sim. Então, vamos lá. Então, a máxima potência a gente viu anterior, quem funciona e quem não funciona. Para a máxima água gelada, é esse gráfico aqui, tá? Tá praticamente todo mundo em 100% da nominal, menos quem? O chiller de água quente e o chiller a vapor, que está próximo da nominal. O objetivo é a água gelada, não é vapor. Então, o máximo de frio produzido está aqui, ó. 3.400 toneladas de refrigeração, TR. Com a máxima produção de frio, olha quanto que produziu de potência elétrica. Menos do que aqui. E a gente tem muito mais equipamento ligado. Vocês entendem por que essa produção de potência ficou menor? É porque no caso você usou mais potência, né, para resfriar lá os recintos, né, provavelmente. Não, porque os outros equipamentos, eles vão consumir energia elétrica também, tá? Então por isso que essa energia elétrica cai, essa potência produzida. Sim. E agora a outra condição é para quê? É para máxima produção de vapor. Então, para máxima produção de vapor, olha só, tá quase todo mundo a nominal. Aí, ó, os chillers elétricos estão funcionando, tá? Chiller a gás também. O de água quente tá aqui. O gerador de vapor entrou. Aqui Tá, não por tinha que- gerador. Diga. Por que funcionar o chiller elétrico? O chiller elétrico nem vai fazer diferença ou não em vapor. Vai ficar ligado é o chiller a vapor. O gerador de vapor entra porque é a caldeira flamo-tubular. Então ela aumenta a produção de vapor. Então a gente tem os três cenários. Máxima produção de potência, máxima produção de água gelada e máxima produção de vapor. Então tá aqui, ó. Professor. Isso é o máximo que a gente consegue produzir de potência elétrica, se precisar. Isso é o máximo que a gente consegue produzir de água gelada, se a gente precisar. E isso é o máximo que a gente consegue produzir de vapor, se a gente precisar. Entendido? O máximo de cada situação que é possível produzir na instalação da Petrobras lá no SEMPES? Então vamos ver. Pode ter, por exemplo, se tiver um horário administrativo lá, que a potência que as instalações consomem seja maior do que essa, vai ser necessário comprar da concessionária, né? Ou seja, às vezes pode ser que a quantidade de vapor necessária é maior do que 2,41, então ele vai ter que deixar de produzir potência elétrica. Então a gente vai analisar agora as situações. Então vamos lá, as três situações, as demandas. Aqui é com relação à otimização, o método de otimização que ele utilizou. Então
Então ele utilizou um método de otimização, tá? Que é feito pelo Excel, que é esse GRG. Você define as variáveis, coloca os limites operacionais, as condições de desigualdade e igualdade. No Excel dá para fazer. Essa daqui é a demanda do prédio. A demanda elétrica. Lembra daquele gráfico que a gente viu, a gente estava vendo antes de começar o estudo de caso? Então, essa daqui sazonal. isso aí. Essa é a demanda hora sazonal. Então, tem um gráfico para demanda elétrica, um gráfico para demanda de vapor e um gráfico para demanda de frio, tá? Para a gente ser mais breve aqui, eu vou mostrar o da demanda elétrica para vocês terem uma noção. Então, tem o consumo de energia elétrica no prédio. 6 horas da manhã deve ser o horário que o pessoal chega. Aí o pessoal começa, liga computador, liga ar-condicionado, né? 9 horas da manhã, todo mundo. Então, você tem a demanda máxima, tá? Dá 4 horas da tarde, os caras começam a bater o ponto e ir embora. E vai caindo até 10h30. O que tem aqui entre 4 e 10h30? Tem horário fora ponta. Ponta e fora ponta. Bom, isso. Então, você tem o estudo de consumo da demanda elétrica e você ainda tem que analisar a demanda na ponta, que vai ter um custo diferente. Tranquilo, galera? Beleza. Então você tem esse gráfico também pela demanda de vapor, de utilidades e a demanda de frio. Então ele tem essa curva de demanda do estabelecimento lá do prédio. Então aí ele definiu as condições, operação não administrativa, né? Não administrativa, né? Operação administrativa. Aí lembra da tarifa verde e da tarifa azul? Então ele vai botar lá, ó, a tarifa verde no horário de ponta, tarifa azul no horário de ponta, para demanda máxima. Tarifa verde no horário de ponta, cadê? Verde no horário de ponta, verde, para demanda mínima, tá? Demanda máxima, e ele tem demanda máxima e demanda mínima, no horário de ponta. No horário de ponta, máxima e mínima. E a tarifa azul também na ponta, demanda mínima, e tem o fora ponta que ele tem que somar. Então, ele, pegando todas as situações, ele somou 48 casos a serem analisados. Para ele escolher, dentro da situação, né, do menor custo operacional, se eles vão operar na tarifa verde ou na tarifa azul. Compreenderam o cenário? A tarifa verde ou azul quer dizer em relação à produção dele interna lá, né? Não, é que lembra que eu mostrei lá que você vai contratar da concessionária? Você vai falar para a concessionária, eu vou adotar a tarifa verde ou azul. Aí o custo da demanda é fixo. O outro, o consumo, você paga ponta e fora ponta. A outra tarifa, a demanda, você também paga ponta e fora ponta, entendeu? Então, seguinte. Então, ele tem a função objetivo, aplicou o método de otimização dele. Tá? E lá, além do tarifa azul, verde, ponta e fora ponta, ele tem os períodos úmido e seco, lá no Rio de Janeiro, que é cobrado. Em algumas épocas do ano, quando tem pouca chuva, a tarifa é mais cara. Quando tem muita chuva, a tarifa é mais barata. Então, ele teve que também pegar em períodos do ano. Deixa eu ver se... Tá. Então, ele aqui, ó. Então, os resultados dele, ó. Função objetivo. Situação. Horário não administrativo. Estão vendo aqui? Então, para o horário não administrativo, tarifa azul, no período de dezembro a março, se eu não me engano é o período úmido,
e a função objetivo dele, ele chegou num custo operacional de R$ 1.063 por hora. Lembra da motivação dele, que o outro tinha feito pela análise exergo-econômica? Utilizando o modelo exergo-econômico, ele tinha chegado num custo muito próximo. E para esse horário aqui, ó, não administrativo, olha os equipamentos que estão funcionando. Os dois motores, tá? O azul e o laranja é só a metodologia, se foi otimização ou se foi exergo-economia. Tudo bem, galera? Show. Uma coisa que eu esqueci de falar. Os motores, as turbinas, os chiller, eles podem operar em alguma porcentagem da carga. O único que ele tem que operar, ou é on ou é off, é a célula combustível. Tá? A célula combustível não tem rotação nominal. Ou é ligada ou é desligada, tá? Esqueci de falar isso. Então tá aqui, ó, o horário não administrativo. Quais equipamentos funcionam e a que carga. Então os dois motores a gás, os motores a diesel desligado, não tem necessidade. Célula combustível operando. Aí, ó, repare a diferença no método de otimização. Usando otimização, o método que ele otimizou, ele liga as duas microturbinas a gás. Uma rotação maior que a outra. Enquanto que na exergo-economia, ele opera com uma só. Mas o chiller elétrico também opera uma rotação maior. Tá vendo aqui, ó? Trocou aqui, ó. Os métodos são muito parecidos, os resultados são quase os mesmos. Eita! O que aconteceu? Na otimização, ele opera com esse chiller e com esse não. Opera com duas microturbinas a gás. E ele não compra nada da energia da concessionária. Pelo outro método, ele chega nesse custo de operação. Mas ele não operou, né, uma das microturbinas e comprou parte da energia elétrica da concessionária. Entenderam? Em qual modelo que ele fez isso? O quê? Pergunta de novo, não entendi essa pergunta não. Em qual modelo que ele fez isso, que ele comprou parte? No exergo-economia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá. Tem dois resultados. Sempre vão ter dois resultados. O de cima e o de baixo. O de cima e o de baixo. Aqui é a função objetivo da otimização e o de baixo da exergo-economia. E aqui vai ser quanto que ele precisou comprar da concessionária. Pelo método de otimização e pelo método da exergo-economia. Entendido aí? Entendi. Então, assim, o custo operacional, eles estão muito próximos. Tá? Alguma dúvida aí? Tá. Não. Depois ele vai fazer uma análise, por exemplo, se nessa hora de horário, nesse período de horário administrativo, era necessário também uma maior quantidade de, por exemplo, água fria, no caso, para resfriar? E não, ele já fez essa análise. Ele está operando aqui, se não administrativo, 10h30 da noite até 6 horas da manhã. Entendeu? 10 horas da noite até 6 horas da manhã, o menor custo operacional foram esses equipamentos funcionando. Ele já sabe se ele precisa de energia elétrica, vapor ou frio. Tá? Possivelmente vai precisar de frio, porque você tem o pessoal do computador, da TI, tem que deixar aqueles equipamentos resfriando, né? Entendi. Então ele tem esses valores dessas demandas já. Então o horário não administrativo, tá aí, ó. Então a diferença do modelo para o outro, da microturbina não entrar, foi que parte da energia foi comprada. Tá? Outra situação. Então aqui, tarifa azul, dezembro a março, não administrativo.
tarifa azul, dezembro a março, horário de ponta, demanda máxima. Esses são os equipamentos que vai funcionar para o menor custo operacional. Aqui, ó, os motores diesel não entraram, a microturbina entrou em um e não entrou no outro, tá vendo? Os modelos vão acompanhar o azulzinho aqui, ó, que é o que ele fez. Os chiller, os dois estão funcionando, uma carga maior que a outra. Aí, ó, no horário de ponta, tá precisando aí, ó, chiller de água quente. Tá operando, chiller a vapor tá operando, tá? E ele chegou no custo operacional, tá vendo? Ó, os custos são próximos. E ele operando aqui, ó, ele precisou, para que ele tenha o menor custo operacional, foi melhor no horário de ponta, na tarifa azul, comprar essa quantidade de energia elétrica do que colocar, por exemplo, os motores a diesel para funcionar. Beleza, galera? Não, beleza. Porque eu entendi porque ele prefere comprar do que botar um motor para funcionar. Porque saiu mais barato. Se ele botar o motor a diesel para funcionar, esse custo operacional vai aumentar. Ah, tá. Ok. Entendeu? Entendi. Uhum. Então fica mais barato você comprar da concessionária. Isso na bandeira azul, na tarifa azul. Pode ser que na tarifa verde não seja, não. Pode ser que na tarifa verde seja melhor você botar o motor para funcionar, entendeu, Pedro? Entendi, sim. Entendi. Isso pode mudar de um ano para o outro. Vamos supor que o diesel ficou mais barato no ano seguinte, entendeu? Aham. Então, essa aqui é no horário de ponta de demanda máxima. Tá aí, ó, situações. Esse aqui, dezembro a março, tarifa verde. Aí, ó, tá vendo? Na tarifa verde, não precisou comprar energia elétrica. Botou o motor diesel para funcionar e aumentou a rotação da microturbina a gás. Olha só a comparação. Uma das turbinas a gás não estava em 100% da carga nominal. Agora ela foi para 100%, o motor diesel entrou. Compreendeu? O custo também ficou bem menor, né? Isso. Então, nesse período de dezembro a março, a tarifa verde está melhor do que a tarifa azul. Ô Malheiros, mas essa comparação, ela não tem que ser feita, por exemplo, para eu dizer qual tarifa é melhor, eu não tenho que utilizar e ligar os mesmos equipamentos, não? Para ficar uma comparação mais realista? Não, cara, porque a tarifa vai mudar o seu custo no horário da ponta. Entendi. Você tem uma tarifa, o custo por demanda ele é fixo. Tá? O custo de demanda é fixo. Mas o custo de consumo, que você vai ter ponta e fora ponta. Tá? Então, você vai pagar... E na outra tarifa, esse custo aqui, ó, ele muda também com a ponta e fora a ponta. Mas o consumo, ponta e fora a ponta. Então, esse daqui, ó, esse consumo de demanda, fora da ponta, ele é mais barato do que esse daqui, que é fixo o tempo todo. Eu entendi. Compreendeu? Eu só achei que dava para fazer uma comparação assim, fixando os parâmetros aí, mas as metodologias meio que mudam, né, a cobrança aí. Então, a forma como a tarifa é cobrada, você tem resultados diferentes. Ainda ele chegou nesse resultado, para demanda máxima no horário de ponta. Aí tá aí a função objetivo, tá? E não precisou comprar nada da concessionária. Abril, tarifa azul, horário de ponta. Então ele tem aqui, ó, os equipamentos, na tarifa azul, os equipamentos que vão funcionar, a carga de cada equipamento, tá? O custo e quanto que ele comprou da concessionária. E tarifa verde para a mesma situação. Ó. Na tarifa azul, na tarifa verde. Ó.
Na tarifa verde ele não comprou nada da energia elétrica, tá? O custo da contratação é diferente, ele foi com mais barato rodar o diesel. Então, o que acontece? Ele faz isso para aqueles 48 cenários dele. Compreenderam? Maio, outubro, Sim. tarifa verde. Então, o que eu for mostrar aqui vai ser só resultados diferentes, mas vocês já entenderam o que é a função objetivo, como é que ele otimizou a função objetivo, os equipamentos, qual equipamento que entra e qual que não entra. Tranquilo então, galera, com os resultados? Tranquilo. Então aí vocês têm que, se você quiser ver todos os resultados, o trabalho está lá disponível, né? Ele avalia tempo a tempo e faz as considerações finais, né? E ele chega na seguinte conclusão. Vamos lá, ele faz um resumo, né? Pelos resultados obtidos com a otimização matemática, foi visto que ela é possível de ser aplicada nesse tipo de sistema de trigeração. Ok. Embora seus resultados sejam próximos da exergoeconomia, mostrou-se que ainda assim o custo operacional para o sistema é menor, exceto em 5 casos em que exergoeconomia era menor. Então, lembra que eu falei com vocês? Otimização é diferente de exergoeconomia. Foi aqui, ó, é preferível trocar a tarifa azul pela tarifa verde. Então ele concluiu, né, dentro de todas as situações, que é mais vantajoso operar na tarifa verde. E viu também que o período ideal para se fazer manutenção programada é o mês de julho. Ele, lá no trabalho ele fala por quê? Porque é o mês, né, que é mais frio, onde você vai ter menos equipamento funcionando. Tá? Bem, então esse daí foi o trabalho, né? Ele termina com algumas conclusões, contribuição que ele deixou do trabalho dele e sugestões. Beleza aí, galera? Beleza. Beleza. Trabalho muito bom. Rapaz, pra mim não tá beleza não. Ele não falou nada não. Ó, é melhor usar isso aqui tal dia, tal hora, é melhor usar isso daqui. Ele falou, não tem Juvenal. nada assim não. Aqui, pô. Ele falou Falou que o verde é melhor, pô. Ah, não vi não. Aqui, ó. Tarifa verde. Ah, tá. Beleza. Não tinha prestado atenção. A empresa vai escolher ou verde ou azul. Lembra que eu falei no começo lá? Então, dentre as Sim, 48 situações que ele botou, né, a tarifa verde é melhor. E como cada equipamento vai funcionar, vai depender se é horário administrativo, se não é horário administrativo, se é ponta ou fora ponta. Beleza? Aham. Beleza. Aí ele deixa os ótimo. resultados dele aqui, ó. Uhum. Tá lá no trabalho. Aham. Tá? Entendi. Tá? Esse é um trabalho legal, que ele é bem prático. Isso, assim, vocês trabalhando como engenheiro, é um trabalho que vocês conseguem aplicar em, tipo, quase qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Mesmo que vocês trabalhem em outra área, toda empresa que vocês vão trabalhar, elas consomem energia, trabalham no horário de ponta, fora ponta, tem horário administrativo ou não. Então é algo que você pode agregar, né, dentro dos seus conhecimentos em redução de custo numa empresa, em qualquer empresa. Sim, é legal mesmo. Beleza, então, pessoal. Então, o trabalho está lá, né? Assim, quem se interessou, o trabalho ele é bem completo, tem todas as informações lá, tá? E por hoje a gente fica aqui.